Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Aqui é o Ivo para o canal Ivo Brasileiro. Novamente estamos aqui e vou entrar com vocês hoje com um tópico bem diferente. Normalmente fazemos comparações entre os Estados Unidos e o próprio Estados Unidos, dentro dos estados, aonde se vive melhor, se é Massachusetts, na Flórida, em Las Vegas ou aqui na Califórnia, enfim, sempre fazemos apanhado dentro dos Estados Unidos. Agora eu quero fazer uma comparação dos Estados Unidos com um país da Europa, que no caso que eu escolhi é a Espanha, porque como eu vivi na Espanha, eu vivi em Burgos, em Castilla e León, em Madrid, Santiago de Compostela, em La Coruña, não é? E então, para mim fica mais fácil falar sobre esses dois países pela própria experiência que eu tenho, por ter vivido nesses países. Eu vivi por quase 10 anos na Espanha e agora eu estou há 5 anos aqui nos Estados Unidos. Escolhi 10 tópicos para fazer um comparativo entre Espanha e os Estados Unidos. Como é viver na Espanha, quais são as diferenças entre Espanha e entre os Estados Unidos. O primeiro tópico que eu escolhi é trabalho. Vamos começar pela Espanha. Na Espanha, na época que eu vivi, em 2004, 2005 até 2013, a Espanha nunca foi um país assim que ofereceu muitos trabalhos. A Espanha tem um trabalho mediano e principalmente os trabalhos da Espanha se focam mais na área da cozinha, porque a gastronomia espanhola é muito rica e muito conhecida por todo mundo. Já nos Estados Unidos, logicamente, aqui como é uma potência, aqui trabalho aqui não falta. Aqui tem trabalhos em todas as áreas. Na área de saúde, informática, hostelaria, beleza, cultura, enfim. Nos Estados Unidos existe muito trabalho. Normalmente, no verão, sim, tem mais trabalhos do que no inverno, mas mesmo assim, o inverno não deixa nada a desejar. Você encontra trabalho nos Estados Unidos. Então, em relação a trabalho, vamos colocar aqui, então, um ponto para os Estados Unidos. Vamos passar para o próximo tópico que eu escolhi, que é segurança. A segurança, tanto na Europa como nos Estados Unidos, é basicamente a mesma. Só que na Europa, principalmente na Espanha, o nível de segurança é maior, porque as cidades são menores e não existe tanta concentração de marginalidade como aqui nos Estados Unidos. Vamos, por exemplo, citando Nova York, Los Angeles, Chicago e Filadélfia, que são cidades extremamente perigosas, muito perigosas. Já, lógico, na Espanha também existem cidades perigosas, como Barcelona, Madrid, mas não chega ao nível digamos assim, de delinquência que existe aqui nos Estados Unidos. Então, em relação à reação da polícia, em relação no caso, a segurança da população, tanto um país quanto o outro investem pesado em relação à segurança. Então, nesse aspecto, no aspecto de segurança, eu vou dar um ponto para os Estados Unidos e um ponto para a Espanha. Próximo passo é o custo de vida. Custo de vida na Espanha é barato, muito barato, principalmente cidades que não são grandes centros, como eu volto a dizer, Madrid e Barcelona. Se você mora no interior da Espanha, o custo de vida da Espanha é muito barato. A comida, aluguel, luz, telefone, água, realmente é muito barato. Já nos Estados Unidos, o custo é bem mais alto, principalmente em relação a aluguel, a comida, água, luz. Então, em relação a custo de vida, na Espanha, realmente o custo de vida é muito barato. Aí, um ponto para a Espanha. Próximo tópico é salário. O salário aqui nos Estados Unidos, a média de salário gira em torno de 12 a 15 dólares por hora. Na Espanha, gira em torno aí hoje, está em torno de 9 a 11 euros a hora. Então, o salário basicamente é muito equiparado. Só que somente aqui nos Estados Unidos, aqui se recebe por semana e na Espanha você recebe por mês.
Essa é a única diferença. Mas o salário na Espanha e nos Estados Unidos está mais ou menos equiparado. Só que aqui nos Estados Unidos, a grande maioria das pessoas trabalham na área de construção. E na área de construção, sim, realmente você ganha muito mais que 12 a 15 dólares a hora. Uma pessoa que trabalha na construção tira em média de 18 a 20 dólares a hora. Então, em relação a salário, aqui nos Estados Unidos, o salário é maior. Mas vamos também colocar um ponto que na Espanha o custo de vida é menor. Então, basicamente, aí está muito equiparado entre salário e custo de vida. Então, se você for colocar os pingos nos i, basicamente a diferença é quase mínima. O próximo ponto que eu coloquei aqui é estilo de vida. Os estilos de vida são totalmente diferentes. O americano, principalmente o americano branco, eles são bastante conservadores e reservados. Já os americanos negros normalmente não costumam se envolver com pessoas de outras raças, de outras culturas. Então, aqui nos Estados Unidos, eles são mais fechados. Não é muito diferente dos espanhóis. Os espanhóis são estritamente conservadores com sua estrutura, com seu sangue, com toda... Porque na Espanha, a Espanha vive em cima da cultura, em cima da história. Na Espanha tudo é história. Você vai numa igreja 2.000 anos, vai em outra 3.000 anos de história. Enfim, a Espanha é muito antiga, construções muitíssimas antigas, e os espanhóis são muito conservadores. Os americanos em si, eles são mais abertos, são estritamente educados. Os americanos são muito educados. Então, aquela concepção que nós temos, americano é boçal, é metido, não. O americano, são pessoas extremamente educadas. Nunca tive problema em relação com o americano, com relação à educação. Os espanhóis já são um pouco mais brutos no falar, na forma de agir, mas não que sejam más pessoas. É que faz parte da cultura deles. Quando eles conversam, dá a impressão que eles estão brigando, mas não é. É a forma de eles conversarem, é a forma deles... Enfim, são costumes do próprio país, da própria cultura espanhola. Nesse ponto, em requisito educação, em requisito a forma de viver, um ponto para os Estados Unidos, e também eu vou dar um ponto para a Espanha. Empata nesse quesito. O próximo quesito são conservadores. Aqui nos Estados Unidos, eles não são tão conservadores assim. Por quê? Porque aqui, como é a maior nação do mundo e recebe pessoas de todas as nações que vêm aqui nos Estados Unidos, existem pessoas do México, da Índia, da China, Japão, enfim, existe uma multicultura. Então, o americano em si não é tão conservador a sua cultura, mas sim, ele é muito patriota. O americano é patriota e defende, sim, com unhas e dentes a sua nação. Já os espanhóis são estritamente conservadores em relação à cultura espanhola, em relação à comida espanhola, em relação a toda a história que eles têm dentro da Espanha, porque a Espanha vive em cima de história, vive em cima de turismo, vive em cima da própria cultura espanhola, que realmente nós não podemos negar que em toda a cultura americana, a Espanha, Portugal, Inglaterra e França sempre estiveram envolvidos na conquista, com guerras. Então, nesse quesito conservadorismo, eu dou um pontinho aqui para Espanha. A Espanha, sim, é muito mais conservadora que os Estados Unidos. Próximo quesito, saúde. Saúde da Espanha é uma das melhores do mundo. Tanto que os ingleses, o que eles fazem? Eles saem da Inglaterra para fazer supostamente um turismo, mas eles vão usufruir tanto da saúde da Espanha quanto de Portugal, em Algarve. Existem muitos ingleses que vão para Algarve, porque além do custo para os ingleses ser mais barato, além da saúde ser mais barata, muitas vezes não é cobrado absolutamente nada deles. A saúde espanhola realmente na Espanha é muito boa.
O sistema de saúde é muito parecido em relação a médicos de cabeceira, é muito parecido que nos Estados Unidos. Você tem um médico responsável por você, que sempre você tem que fazer, periodicamente você faz uma visita para ele, e ele tem todo o histórico. Isso também é o mesmo sistema, se encaixa no Brasil. Mas em relação a custos, aqui nos Estados Unidos, o custo, se você tiver que ser internado, precisar de uma ambulância, de um hospital, o custo é muito alto. Você jamais deixará de ser atendido aqui nos Estados Unidos. Em qualquer lugar que você for, você é atendido imediatamente. Só que depois vai chegar a conta na tua casa. E não é muito barata a conta aqui nos Estados Unidos. A saúde aqui é realmente caríssima. Então, nesse quesito, um ponto mais para Espanha. Próximo quesito seria culinária. Culinária na Espanha. A Espanha é conhecida mundialmente pelas suas comidas, em La Coruña, por exemplo, Santiago de Compostela, toda aquela área ali. A Espanha é muito rica em cultura, principalmente Valência, pelo arroz, pelo pescado, se faz muito prato com arroz. A Espanha é muito, muito rica, a culinária da Espanha é riquíssima e se come muito bem e barato na Espanha. Já que nos Estados Unidos, realmente a comida fica a desejar, porque aqui é muita gordura, muita fritura, muita batata, muita fritura realmente. A comida aqui, como se diz, é fat food. São comidas rápidas, mas que não te traz nenhum benefício para a tua saúde. Lógico que existem comidas elaboradas aqui nos Estados Unidos, mas não é tão comum encontrar um restaurante com comida elaborada quanto você se encontra na Espanha. Aqui nos Estados Unidos também prevalece muito a comida mexicana, a comida indiana e a comida chinesa. É uma mistura. Os americanos gostam muito da comida chinesa. Então, em relação a culinária, eu dou mais um ponto para Espanha. Próximo quesito, clima. Tanto a Espanha quanto os Estados Unidos, como eles estão na parte norte do mundo, em cima da linha, o clima é parecido. Quando é inverno aqui, é inverno lá. E vice-versa, quando é verão aqui, também é verão, porque eles estão no mesmo polo norte da Terra. Então o clima é muito parecido, exceto aqui na Califórnia, que aqui é um calor miserável. Aqui faz muito calor, principalmente no sul da Califórnia, é muito, muito quente. Os Estados Unidos, enfim, o clima difere muito. Por exemplo, a Califórnia, Las Vegas, que é o deserto, também faz muito calor. Agora, quando você já vai mais para o leste, ali para New York, Massachusetts, Connecticut, ali não, ali já o clima já é mais frio, já pende muito mais para o clima europeu. Agora, para o oeste, para esse lado aqui onde eu estou, aqui realmente é um calor muito, muito forte mesmo. Então, em relação a clima, os climas tanto da Europa quanto dos Estados Unidos são muito parecidos. É diferente da parte sul, da América do Sul, da parte central. Apesar que na parte central ali, Cuba, onde está a Cuba, Flórida, ali, Guatemala, ali, lógico, ali faz muito calor. Naquela área ali realmente faz muito calor, no Caribe. Então essas áreas aí, mas agora em relação a Estados Unidos com a Europa, o clima é bastante idêntico na parte leste. Na parte oeste, onde aqui eu tô, de Las Vegas para cá, realmente é calor todo o tempo. Aqui não se conhece o frio. Então o clima, eu vou dar um ponto para cada um, porque são muito parecidos. Qualidade de vida. Qualidade de vida em relação a salário, em relação à saúde, em relação à educação, em relação enfim, a segurança, ligeiramente eu vou optar pela Espanha. Na Espanha se tem uma vida menos acelerada, se come melhor, o salário é muito equivalente aqui, porque se você for analisar entre salário e custo de vida, acaba ficando muito próximo. Então, em relação num amplo geral, em relação à qualidade de vida,
eu particularmente vou optar pela Espanha. Na Espanha se tem muito mais, no meu ponto de vista, qualidade de vida do que nos Estados Unidos. Muitas pessoas podem discordar de mim. Ah, mas nos Estados Unidos se vive bem, nos Estados Unidos é isso e aquilo. Nos Estados Unidos se vive bem em função de dinheiro. Você sempre está correndo atrás de dinheiro, sempre você está... É uma vida muito acelerada, você não come, não tem tempo para comer uma comida sana, você não tem tempo para estar com a sua família, para praticar alguma coisa com a sua família. Em compensação, na Espanha, os espanhóis têm o costume de todas as tardes eles saem para interagir com os amigos. E os espanhóis gostam muito de ir em bares, eles frequentam muito bares. Então, todas as tardes eles se encontram em bares para tomar uma copa com os amigos, para interagir, para sorrir. Já nos Estados Unidos, esse costume isso não é comum, muito comum aqui. Então, o que eu posso dizer para vocês que em qualidade de vida, ligeiramente eu optaria com a Espanha do que os Estados Unidos. Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Se acaso vocês gostaram desse vídeo, dá um like, compartilha, entra na página Ivo Brasileiro aí, me acompanha e eu vou ter mais novidades para vocês nos próximos vídeos. Eu quero falar sobre mais temas que realmente agradem a muitos. Se acaso você tem algo em específico, se você tem alguma dúvida em específico, pois me manda uma mensagem através do YouTube, através do meu Instagram e com certeza, com todo carinho, eu vou responder para vocês. Então eu quero agradecer mais uma vez vocês estarem aqui comigo, me acompanhando e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos, até mais.